Boa tarde, gente. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as características físicas da Europa, da Ásia e da Oceania, dando ênfase principalmente no clima e na vegetação, que são duas características que estão muito conectadas. Então, toda a vegetação, que é o conjunto de plantas de uma determinada região, ela vai depender da quantidade de energia solar, de radiação solar que ela recebe e da quantidade de água. Então, são dois fatores climáticos que influenciam muito no tipo de vegetação, tá bom? Nesse mapa aqui, nós temos as zonas climáticas da Terra. Essas zonas elas são importantes da gente compreender, por quê? Porque em cada zona vai ter uma quantidade de radiação solar recebida. E aí essa quantidade de radiação solar ela vai interferir no tipo de clima daquela região. Então, a zona tropical é a zona mais próxima da linha do Equador, é a região do planeta onde a gente tem a maior quantidade de radiação solar. E essa radiação solar ela é recebida ao longo do ano inteiro. Então, a gente não vai ter uma variação tão grande quanto em outras regiões do planeta, fazendo com que tenha uma diferença muito grande das estações do ano, porque em toda essa região tropical vai haver uma grande quantidade de radiação solar, fazendo com que a maior parte do ano essa região seja quente. Então, vão haver sim, dependendo da localização, porque para além da quantidade de radiação solar, a gente também tem a influência das massas de ar fria, quente, da quantidade de umidade que vem do oceano. Então, as regiões mais próximas ao oceano vão ser mais úmidas do que as regiões no interior do continente. Enfim, são vários fatores que influenciam no clima. Mas, de maneira geral, as regiões, os lugares que estão na região tropical, na zona tropical, vão ser regiões que vão fazer calor ao longo de todo o ano. Na zona temperada, tanto na zona temperada sul como na zona temperada norte, nós temos uma grande variação da quantidade de radiação solar recebida dependendo do lugar que o planeta está no movimento de translação. Então, quando a gente tem uma maior quantidade de radiação solar na zona temperada norte, consequentemente a gente vai ter uma menor quantidade de radiação solar na região sul. Isso vai interferir, fazendo com que essas zonas temperadas elas tenham uma variação muito grande entre as estações do ano. Então, por exemplo, quando nós estamos aqui no hemisfério sul, no nosso inverno, lá na região norte, eles vão estar no verão. E isso é sentido de maneira muito forte nas zonas temperadas, porque o inverno ele vai ter temperaturas muito baixas e o verão vão ter temperaturas muito elevadas. E isso é importante para a gente entender, então, que nessas regiões temperadas, o verão, o inverno, a primavera e o outono, eles têm características muito acentuadas, tá bom? Coisa que não é sentida tão forte na zona tropical. A zona polar, tanto a sul como a norte, tanto a glacial ártica quanto a glacial antártida, elas são regiões que possuem que recebem baixa radiação solar. Isso faz com que a maior parte do tempo essas regiões tenham temperaturas muito baixas, sejam regiões muito frias. Na região polar é uma região onde o inverno vai ser muito longo e muito rigoroso, com temperaturas de -10, -15, -20 graus. E ele vai durar a maior parte do ano, então vão ser 8, 9 meses de inverno, enquanto o verão ele vai ter temperaturas menos frias, menos baixas, menos baixa é ruim, né? Mas as temperaturas elas não vão ser elevadas, mas elas não vão ser tão baixas quanto no período de inverno. E esse verão nessas regiões, tanto na glacial Antártida como na glacial Ártica, vão ser um verão que vai ser bem curto, vão ter 3 meses apenas de verão. Então é importante a gente prestar bem atenção nessas zonas climáticas, porque, por exemplo, quando a gente fala de Oceania, o território da Oceania está todo inserido na zona temperada sul e na zona tropical. Já quando a gente vai falar da Europa, o território da Europa está todo na zona temperada norte. Então não vai ter nenhum clima que seja tropical na Europa. Já a Ásia, por ser o maior continente do mundo, aproximadamente 30% das terras emersas do planeta estão na Ásia, vai ter uma variedade muito grande de climas e vai ter clima em todas as zonas, na zona polar, na glacial ártica, na zona temperada norte e na zona tropical, tá bom? E aí aqui a gente tem mapas com os diferentes climas do planeta.
E aí a gente consegue observar que na região da Europa nós temos um clima temperado com influência do oceano, que está escrito aqui na nossa legenda como marítimo ou oceânico, que é bastante presente. Vamos ter também um subtropical úmido, então não é tropical, é subtropical, porque ele não está na zona tropical, mas não é tão frio quanto em outras regiões. Vamos ter também o clima mediterrâneo, que é próximo ao mar Mediterrâneo. Na Europa a gente também vai ter um clima frio e um clima polar, tá certo? Principalmente no extremo norte ali da Europa. E na Ásia, nós vamos ter uma diversidade enorme de diferentes tipos de clima. Então, nós vamos ter o clima equatorial, o clima tropical úmido, o tropical seco, nós vamos ter um clima desértico, vai ter o clima polar também ali no norte da Rússia, um clima desértico frio, porque não existem desertos apenas quentes, temos desertos frios também. E vamos ter clima de altitude ali na região da Cordilheira do Himalaia. Existe uma variedade muito grande de climas na região da Ásia. Na Oceania, como eu já tinha dito, nós temos na região da Austrália uma área muito grande de deserto, então vai ter um deserto muito grande. Uma região muito grande também com clima tropical seco. Mas a leste do continente, nós vamos ter um tipo de clima que é o marítimo oceânico e o subtropical. E ali na região da Papua Nova Guiné, em parte da Austrália, nós vamos ter o clima equatorial, tá certo? Então tem uma diversidade também de climas, mas dentro do que na variação entre tropical e temperada, né? Já o continente asiático vai ter a presença de climas polares, temperados e tropicais, e a Europa vai ser majoritariamente temperada e uma parte pequena na região polar. Como eu falei para vocês, a quantidade de clima, os fatores climáticos, eles vão influenciar bastante no tipo de vegetação que vai ter naquele lugar, porque eles vão determinar a quantidade de radiação solar e a quantidade de água que vai ser recebida naquela região. Então, quando a gente vai para a região da Europa, a maior parte da Europa vai ter uma vegetação de floresta temperada, uma vegetação de mediterrânea, que vai ser ali na região próxima ao mar Mediterrâneo, e em algumas regiões com taiga e com tundra, tá certo? Que são vegetações de climas frios. Já a Ásia vai ter uma variedade muito grande de tipos de vegetação. Então vai ter a taiga, vai ter a tundra, que são tipos de vegetação de climas frios, mas também vai ter uma vegetação própria de climas desérticos, que é formada mais por gramas, por pequenos arbustos, por árvores de pequeno porte, muito resistentes à falta de água. E a gente vai ter na Ásia também uma parte com floresta temperada, com floresta temperada, que é típica do clima temperado também, e também vamos ter uma região com floresta tropical, tá certo? Que é uma vegetação muito densa, porque é uma região que recebe muita radiação solar e uma quantidade muito grande de água. A Oceania vai ter uma região com floresta tropical, principalmente na Nova Guiné, que é uma região que está muito próxima da linha do Equador, e na Austrália, que vai ser o maior país desse continente, vai ter uma região muito grande com a vegetação desértica, porque grande parte do território australiano está no deserto. Além dessa vegetação desértica, vai ter também uma vegetação muito parecida com o Cerrado, que é uma vegetação de savana, tá certo? Que é uma região que também passa por longos períodos de seca, mas que tem um período longo também de chuva, e aí as árvores elas se adaptam a esse tipo climático. A gente vai ter também uma parte pequena ali do sul da Austrália com uma floresta temperada, e uma parte também com uma floresta mista temperada, tá certo? E na Nova Zelândia a gente vai ter um tipo de vegetação que vai ser essa temperada e também uma vegetação mais próxima de savana, tá bom? Sobre os tipos de clima e de vegetação é isso. É importante se lembrar que o clima e a vegetação eles estão intimamente ligados porque o clima vai determinar a quantidade de água e de radiação solar. E toda planta, para ela crescer, ela precisa de sol e de água. Então, nas regiões que são mais úmidas, que tem uma maior quantidade de água e uma maior quantidade de radiação solar, de sol, a gente vai ter florestas tropicais com uma grande diversidade de plantas, com plantas dos mais variados portes, mas com muita planta muito alta, com um porte muito alto, é uma vegetação densa, ou seja, tem muitas plantas umas próximas das outras. Já quando a gente vai para uma vegetação de uma zona tropical, mas que não tem umidade ao longo do ano inteiro, a gente vai ter uma vegetação
que não vai ser tão densa, não vão ter árvores tão próximas umas das outras, o porte das árvores não vai ser tão elevado quanto na região tropical. Quando a gente vai para regiões de deserto, quando temos vegetação nessa região, quando não é só areia, é uma vegetação formada principalmente por gramas, por arbustos, por árvores muito resistentes a esse tipo de clima, que conseguem ficar longos períodos sem água, tá bom? Então, sobre as características climáticas e de vegetação da Europa, da Ásia e da Oceania é isso, tá bom? Tchau, tchau.